primeira palestra do encontro, como a gente já falou para vocês. O Oscar Quiroga vai falar para nós sobre aquele versículo do Bhagavad Gita, que todo mundo lembra, né? Sempre que decai a retidão, sobrevém uma preponderância de injustiça. Vai começar o nosso encontro falando desse assunto. E eu só antes desse início, vou lembrar que ali no fundo, a gente deixou ali do Intradeva, tem um caderninho. Um caderninho. Quem quiser deixar uma mensagem, eu sei que todo mundo faz nos Insta, não sei o que, no Face, mas a gente, se alguém quiser deixar uma mensagem por escrito, esteve nesse encontro do centenário do Intradeva, tem um caderninho e tem uns bloquinhos de quem quiser algum tipo de pergunta, alguma coisa, a gente vai tentar dar uma filtrada ou para escrever um bilhetinho, fazer uma lembrança. E uma coisa que a gente queria falar para vocês, queria deixar uma pergunta para todo mundo, para ser tema do ir para a reflexão de cada um. Se cada um de vocês se põe no lugar, você é um avatar, você é Intradeva, você é Jesus Cristo, você é o Buda, o que você faria no mundo? Como você exerceria essa função se isso fosse o seu papel? É isso que eu quero que cada um reflita até no fim do congresso, tá bom? Pode falar já? Mas essa Vejam só, muito cedo na vida, logo que nós começamos a ter qualquer tipo de consciência, qualquer tipo de noção a respeito de nós mesmos e da vida em geral, né? Muito cedo cai a ficha de que a experiência de vida é muito complicada, né? E nos deixa assombrados, nos deixa perplexos por uma quantidade de contradições e paradoxos com que nós temos de lidar, né? Principalmente porque no início de termos um pouco de consciência, entre uns gritos aqui, dizer faça isso, tira a mão daqui, tem que se vestir bem, tem que ir para a escola, toma o café da manhã, tem um monte de ordens que nós vamos recebendo. E pelo desenvolvimento da consciência nós vamos percebendo que esse mesmo mundo adulto que nos dá as ordens não cumpre as ordens. Então aí nós vamos tendo de começar a lidar com esta contradição, com este paradoxo, que tem na sua estrutura principal, esse paradoxo, as escolhas que nós vamos ter que fazer a respeito do que é certo e a respeito do que é errado. E hoje em dia, em nosso pensamento moderno, contemporâneo, o que é certo e o que é errado acabou sendo circunscrito e limitado à nossa individualidade. Então, há tantos certos e errados quanto indivíduos existem no planeta. Mas até mesmo essa visão contemporânea nossa nos leva à reflexão de que se isso está certo ou se isso está errado, né? Porque apesar de termos mudado de uma época em que o certo e o errado é o que está escrito nos livros, principalmente nos livros sagrados, né? E aparentemente ter nos liberado da obediência dos livros sagrados e colocado a responsabilidade em cada um de nós das escolhas, essa relativização do que é certo e errado não parece estar produzindo grandes efeitos e grandes avanços.
como dizia o inspetor Hercule Poirot. Sabem quem é o Hercule Poirot? É um personagem de novelas policiais. E ele dizia no seu inglês, there is right and there is wrong, and between right and wrong there is nothing. Dizia, há o certo, há o errado. E entre o certo e o errado não existe absolutamente nada. Mas para nós, o pensamento contemporâneo, entre o certo e o errado, parecem existir 50 tonalidades diferentes, né, em que parece que o certo é mais ou menos errado e que o errado possa ser certo também. Né? Para mim, particularmente, dá a impressão que essas 50 tonalidades é uma maneira muito inteligente e criativa, porque esses somos nós, os seres humanos, né, inteligentes e criativos, de justificar que aquilo que nós fizermos de errado possa estar certo. Né? Porque não sei se vocês já perceberam em vocês mesmos, nós temos uma simpatia enorme por fazer o que é errado. Né? Enquanto que para fazer o certo nós temos uma dificuldade enorme. É mais fácil fazermos o errado, mais atraente fazermos o errado, é mais gostoso, é mais prazeroso fazermos o errado por essa questão da desobediência, justamente. Né? Porque desde criança temos de lidar com esses paradoxos, nos voltamos contra o mundo adulto, que nos impõe uma obediência sobre o que supostamente é certo e olhamos para eles e dizemos, e a prática do que é certo. Então aprendemos mais a nos regozijar na desobediência do que na obediência. Né? É uma forma de, pelo menos, criar uma revolução aí. Né? Mas vamos nos acostumando também a fazer o errado e a passar com isso, porque fui eu que decidi, porque a responsabilidade ficou comigo, né, de que fazer o errado seja o certo. Então é muito importante, é fundamental que cada um de nós, nas suas reflexões inevitáveis, porque isto fica como um exame de consciência constante, perpétuo, onde a todo momento nós temos de resolver esse questionamento. Se o que vamos, a ação que vamos empreender é a ação correta, ou se a ação que vamos empreender é a ação errada, e o que isso trará como resultado, não apenas para nós, senão também para todas as pessoas com que nos relacionamos e que estão dentro de nosso círculo de influência. Então, o que é certo e o que é errado, que aparentemente ficou absolutamente relativizado, se é que um conceito desses pode existir, uma relatividade absoluta, onde não tem nenhum tipo de parâmetro de entendimento entre nós. Né? Hoje em dia se diz assim, o que é certo para mim pode ser errado para você, e não se discute mais isso. Parece que está bem assim. Né? Mas, vejamos, é só observar o andar do mundo e não me parece que tenhamos solucionado essa questão, inclusive porque continuamos atormentados pelos mesmos dilemas. Não adianta nada plantar a bandeirinha e decretar sumariamente que estamos fazendo o certo e vemos os resultados, e são resultados que não parecem muito certos. Né? Então, o importante, a estrutura principal desses dilemas gira em torno de conseguirmos usar o discernimento e estabelecer esta distinção com a maior clareza possível entre o que é certo e o que é errado,
resistindo inclusive a essa tentação da relatividade e de tentar encontrar uma coisa que possa ser mais ou menos certa ou mais ou menos errada. Mas os resultados nunca vão ser mais ou menos, os resultados são sempre absolutos, porque eles seguem a linha do que foi posto em marcha, mesmo que nós sejamos inconscientes da verdadeira intenção e do movimento, da arquitetura do nosso intelecto, da força dos desejos que foram o combustível dessa ação. Mesmo assim, o resultado vai ser um espelho fiel de que se a ação empreendida é certa ou ela é errada. Vocês podem imaginar que esse seja apenas um dilema moral, né? que, como todo dilema moral, nos isola novamente, porque a moralidade, apesar de ter uma estrutura que, de novo, ela está quase inteiramente apoiada na palavra dos livros sagrados, né? É uma moralidade que foi se tornando uma instituição e que hoje em dia tem vida própria, inclusive. Nos faz condenar as pessoas, às vezes sem vontade de condená-las, é um impulso, né, de condenar as pessoas quando vemos que elas se desviam do que essa estrutura moral estabelece. E eu queria lhes dizer que não é apenas um dilema moral, inclusive porque nós somos a organização de um proceder eterno do universo. E a moral não é eterna. A moral tem começo em determinadas tradições, em determinados movimentos, tem um auge em que a sociedade se beneficia desta moralidade e tem um declínio. Quando, como é o que nos acontece neste momento histórico, nós nos vemos às voltas de ter de desobedecer à moral estruturada e instituída, porque percebemos que ela não tem mais os resultados benéficos. Então, é o momento em que nós, para fazer a coisa certa, aparentemente, e ao olhar talvez uma grande maioria, nós fazemos a coisa errada, inclusive, né? Que é quebrar a inércia de uma estrutura moral que ela não produz mais os efeitos benéficos para a qual ela foi instituída na sua origem. Então, nós estamos exatamente nessa época histórica, onde temos uma estrutura que vem se repetindo por inércia e nossos dilemas, que já seriam inerentes por sermos humanos, o ser humano, quando eu lhes afirmei no começo, de que logo percebemos que a experiência de vida é complicada, é porque nós somos cheios de dilemas, não pode ser de outra maneira. Né? Não somos animais onde podemos confiar em instintos que vão nos dizer do começo até o fim como e por que as coisas se fazem. Né? Os animais não têm dilemas. Nós somos os seres humanos que temos de lidar com os dilemas e temos de resolver esses dilemas. E se hoje em dia, pelo momento histórico, esses dilemas são ainda mais difíceis de resolver do que em outros tempos, bem-vindos ao clube. Estamos todos nessa empreitada. Por que é tão importante fazer a distinção entre o que é certo e o que é errado? Por uma única razão. Este corpo colossal, inteligente, que chamamos de universo, ele tem um modo de ação, procede de determinada maneira, sem importar quais sejam os obstáculos e quais sejam os impedimentos.
porque tem uma vantagem. Funciona se apoiando na eternidade. Então, não está nem aí se vai demorar 500.000 anos, se vai demorar 1,5 milhão de anos. Não importa. Para nós importa porque nós não contamos com a eternidade. Pelo menos a maior parte do tempo. Meditamos nos momentos mais gloriosos e em nossas epifanias, em nossos momentos iluminados, nós experimentamos essa eternidade. Mas a maior parte do tempo estamos tentando resolver problemas que começaram, que têm o seu momento de auge e que estamos tentando, pela resolução, terminar. Tá? Então, o nosso proceder, ele por não ser eterno, por ele ser temporário, tá? Ele vai produzindo interrupções o tempo. Vamos atuando aos trancos e solavancos. Tudo é cheio de síncopas, cheio de alternâncias, cheio de modificações. Não temos esta tranquilidade de funcionarmos de tal maneira que não nos importemos com o tempo e nem com termos visão dos resultados. E aí onde entra a distinção entre o que é certo e errado, e entra também a questão de que os conceitos de certo e errado não têm nada de relativo. Eles são absolutos, porque o que é certo é aquilo que possamos fazer, que mais se aproxime deste proceder eterno, que a vantagem de nossa época é que este proceder eterno foi divulgado, então está tudo aberto, podemos estudá-lo, podemos senti-lo, podemos praticá-lo, diferente de outras épocas em que isto era um segredo esotérico, né? Onde poucas pessoas tinham acesso a isso. Agora qualquer um que quiser e que fizer o Google certo, vai encontrar isso. Pela pesquisa vai encontrar, mas precisa ter este movimento de busca. E o que nos leva a essa busca é essa perplexidade que vai se avolumando em nós pela dificuldade crescente de fazermos esta distinção entre o que é certo e errado. O que é certo, por se associar a este proceder eterno, vai eliminando as interrupções. Interrupções são as distinções que nós fazemos, as diferenças, né? De estar cada um de nós sentado num lugar e não conseguirmos enxergar que não há distinção entre nós e que não há superior, não há inferior. Né? Vamos repetindo, por exemplo, namastê, 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 né? E hoje em dia se traduz namastê de uma forma poeticamente interessante, né? O meu Deus interior saúda, vosso Deus interior. É bonito dizer assim, né? Mas ainda faz uma distinção entre meu Deus e teu Deus interior, né? E nos momentos em que estamos com raiva, não é que meu Deus interior quer saudar seu Deus, meu Deus interior quer ver o seu Deus interior para o inferno. Estamos nesse processo de diferenciação, né? Com as mãos assim, com cara dormindo e tudo, mas na guerra de querer destruir, porque não temos este acesso não é natural. Ninguém vem dotado com uma visão dessa cultura, da unidade. E o proceder do que é certo é aquele que vai se associando e produzindo esta unidade. E por isso produzindo também uma solução de continuidade, em vez de produzir problemas, interrupções e limitações, que é quando a gente faz a coisa errada. Então, o certo é o que promove a continuidade, que esta é a experiência que nós temos de unidade, de que as coisas continuam como
universo continua. Nós morremos, mas continua o universo. As coisas terminam, mas o universo continua. E nós podemos nos apoiar nesta força. Mas para nos apoiar nesta força, nós temos de fazer a coisa certa. Porque quando fazemos a coisa errada, por mais atraente que ela seja, e por mais sedutora, e por mais prazerosa de imediato que seja a coisa errada que nós fazemos, ela vai produzir uma interrupção, ela vai produzir uma limitação, ela vai produzir um novo tranco e solavanco, com o qual, evidentemente, nós vamos ter de nos haver com isso. E solução de continuidade não é necessário pensar em grandes coisas que produzem solução de continuidade. Quem tiver acesso às grandes coisas que faz, mas a vida não é feita a maior parte do tempo de grandes eventos. A vida é feita a maior parte do tempo de pequenas coisas na vida cotidiana. Então, deixa eu dar um exemplo de continuidade. Você sabe papel filme do PVC? Quantas vezes vocês foram buscar o papel filme na cozinha e não conseguiam encontrar a ponta? E por que vocês não conseguiam encontrar a ponta? Porque a última pessoa que usou o papel filme não estava nem aí em dar continuidade para que a próxima pessoa que viesse tivesse pelo menos acesso à pontinha e lhe fosse mais fácil. Essa é uma questão de continuidade muito simples. Não é solucionar a sua situação de imediato e largar tudo para que o próximo tenha de começar tudo de novo. É um aspecto muito simples. E no trânsito também, quantas vezes a gente quer fazer uma conversão, do outro lado o semáforo está fechado, e a pessoa que vem, em vez de dar passagem a você, não, ela estaciona bem na sua frente, você não consegue fazer a conversão, aí você fica travancando todos os que estão atrás de você, e essa pessoa não ganhou nada, porque ela também não pode andar. São esse tipo de pequenas coisas que definem o quanto a gente vai tentando solucionar a distinção entre o que é certo e o que é errado. Não são grandes eventos. É o somatório dos pequenos, onde ou se contribui para que as coisas sejam mais fáceis para todos aqueles que nos seguirão, e aqueles não significa que vamos os conhecer. Num banheiro público, nós nunca vamos conhecer as próximas pessoas que vão usar o banheiro público. Mas vai depender do ambiente que vamos deixar para as próximas pessoas. Se vamos deixar tudo sujo, se vamos deixar papel sujo para tudo quanto é lado, se vamos minimamente deixar um ambiente que a próxima pessoa não tenha também de novo de começar tudo de novo, para ela fazer uso de um espaço público. E nesse tipo de pequena atitude, onde a gente nem utiliza a palavra retidão, mas a palavra retidão, ela que chega a nós com uma aparência sombria, de imposição. Você deve fazer isso. Toda vez que vem para a gente já com o dedo em Cristo dizendo deve, aí a gente já não quer continuar nem ouvindo qual é a história. Pode ser a melhor história do mundo, mas nós vamos resistir ao deve, porque nós todos já passamos pela experiência da contradição, do paradoxo entre o que a estrutura moral impõe, como dedo em Cristo, em tom de acusação, e aquilo que nós vemos esses mesmos acusadores praticar. E é o espírito de nossa época. Nossa época nos coloca justamente nesse lugar, onde mesmo não sabendo que a distinção entre o certo e o
seja a distinção de nós praticarmos e promovermos a continuidade do proceder do universo, ou se fazendo a coisa errada, nós vamos produzir novas interrupções. Né? Isto aqui não é necessário ter a visão intelectualmente lúcida a respeito do que está em movimento, mas mesmo assim isso não nos livra de percebermos os resultados. Né? Não nos livra, evidentemente, da culpa, porque aí vocês sabem que não precisa nem do dedo acusador, nós mesmos acusamos a nós mesmos. Né? Não precisamos nem de ninguém para isso. E não é para nos castigarmos, não é uma questão de castigo apenas. É que há uma consciência que está tentando se alinhar, há uma consciência que está em busca de algo que não sabe que está buscando, e muito menos sabe que aquilo que estamos buscando também está buscando a gente. Porque esse é o proceder do universo, essa é a continuidade que os seres que chamamos de elevados, aqueles para os quais invocamos proteção, estes não dormem, não tiram férias, não tomam chazinho, não param nem por um momento, estão full time atuando para preservar a continuidade deste processo. E resulta que nós espalhamos a brasa aqui, por essa questão que eles dizem, temos uma atração, uma simpatia pelo demônio, como diriam os Rolling Stones, né? Eu acho que não se está rindo, se acha absurdo, nós somos simpatizantes. Nós somos simpatizantes, adoramos fazer a coisa errada, né? Porque tomamos para nós o direito de sermos os criadores de nossa existência. E se aquilo que criamos produz interrupções, produz transições, hoje em dia tem esse pensamento também muito moderno, não é problema nosso, né? Cada quem, nós fazemos o que fazemos e o outro, se lhe cai bem, se lhe cai mal, isso não é problema nosso, isso é uma questão individual também. São pensamentos muito modernos, muito interessantes, né? Mas para nós que estamos buscando nos alinhar a uma espiritualidade, eles são absurdos, esses conceitos. Se buscamos espiritualidade, é porque estamos tentando chegar a essa situação de nos alinharmos às práticas, não é nem às intenções, tá? De boas intenções, vocês sabem o provérbio, né? Se pavimenta o caminho do inferno. O provérbio completo é assim: de boas intenções nunca praticadas se pavimenta o caminho do inferno. Não é que as boas intenções são infernos, não, são as boas intenções que nós não colocamos em prática as que produzem o nosso inferno. Tá? Porque quando as colocamos em prática, não demora muito para a gente ver que se entra em outra dimensão existencial. E não precisam fazer o curso de milagres para isso. É só vocês colocarem as suas boas intenções em marcha. É muito simples isso, para ver os resultados. É muito, muito simples. Mas aonde que complica, então? Complica a nossa resistência. Complica a nossa resistência e a nossa enorme simpatia por fazer a coisa errada. Porque a coisa errada, ela é autocentrada. E é disso que se trata. Quando a maior parte da humanidade se acostuma a entender, como está acontecendo agora, por isso que o novo avatar veio em encarnação. Quando a maior parte dos seres humanos se acostuma com a ideia de que a vida é isso mesmo, cada um é cada um, cada qual é cada qual, e ao inferno com a sociedade, ao inferno com os grupos, ao inferno com a contribuição compassiva, com a solidariedade, né? Todas essas coisas hoje em dia requerem muito esforço. Já não é 100 anos depois, é menos o esforço, né? 100 anos antes
São essas regurgitações da história, do fascismo, da extrema-direita. Era muito perigosa 100 anos atrás, antes do nascimento do ultraliberalismo. Agora, como tem um avatar, pode haver a regurgitação, mas não acontece. Não acontece, não chega à conclusão, porque nós temos esta, vamos chamar de energia, né? De alguém que, em sua forma humana, também funciona 24 horas, 7 dias por semana, na promoção da continuidade. Né? Como vai se tornando, ao longo do tempo, cada vez mais difícil existir um ser humano que se consagre. Né? Você sabe, é só olhar para nós mesmos. Né? A maior parte do tempo nós não temos esta disposição toda de fazer a coisa certa, de promover a união, e às vezes tentamos promover a união, mas fazemos com as intenções erradas também, porque nos interessa pegar isso, pegar o outro. Estas não são críticas, estas são constatações, e essas constatações precisam ser feitas de uma forma crua, de uma forma sincera, né? Porque senão ficamos nos atormentando com culpa e achamos que é suficiente ficarmos atormentados com culpa. Não vale nada isso. Né? Nenhum dos seres que nós invocamos sente nenhum prazer em nos ver atormentados, porque olham para a gente e dizem: você está perdendo tempo. Estamos perdendo tempo. Né? Nos tempos que ficamos nos lamentando, nos atormentando, nos assombrando com o sentimento de culpa, são os tempos em que deixamos de fazer o que teríamos à nossa disposição fazer. Né? A resolução dos dilemas entre o que é certo e o que é errado é a prática, é fazer e depois de fazer, observar se é isso mesmo, se tem que fazer uma retificação, se tem que mudar o estilo, se as palavras que têm de ser usadas são diferentes. É uma retificação constante, não é uma teoria. Teóricos são os que não têm mais corpo, não têm o instrumento para agir. Nós, enquanto respiramos, a partir do momento da primeira respiração, já está valendo. Continua valendo até o último suspiro. Não existe interrupção nisso. E o que está valendo? Está valendo que tem que agir. E a gente age, quando é bebê, a gente se abre o berro. Se está com fome, sorri, demonstra que está tudo certo. Somos mais espontâneos. Depois vamos perdendo a espontaneidade, não porque não sejamos capazes de sermos espontâneos, senão porque ficamos perdendo tempo na teoria de nossos dilemas, em vez de aproveitar que temos à nossa disposição o corpo e ir testando o que se pode fazer, o que não se pode fazer, se é eficiente o que fazemos, se precisamos mudar de rumo as coisas, porque somos condenados por ser humanos. Nossa própria natureza humana nos condena a existirmos nessa tensão de ser, onde nunca temos absoluta certeza. Nunca temos absoluta certeza. Queremos até. Né? Imaginamos que um dia vamos conseguir viver sossegados, viver em paz. Vamos. Mas viver em paz não significa estarmos deitados numa rede, no remanso do rio. Né? Estarmos em paz vai significar que estamos aí no meio da luta, mas sem perder o vinco e o penteado ainda muito bem, cheio de laque, assim como James Bond, sabe? Que cai, briga, tudo isso, mas levanta e já está 100% novamente. Sim, essa é a paz interior. Né? E é isso que se chama retidão. Retidão não é uma sombra severa de
nos reprimirmos, por reprimir a nossa vontade de fazer a coisa errada. Em determinados momentos, sim, né? Mas uma pessoa que se acostuma a reprimir a maior parte do tempo as coisas erradas que gostaria de ser, ela não acaba muito bem também, né? Às vezes é melhor sermos sinceros e fazer a coisa errada até esgotá-la, né? Colher os frutos, ver o que isso significa, passar pela terrível experiência de magoar alguém que amamos, né? Por fazer a coisa errada, e aí eu amo. Então, vamos parar, vamos ver o que está acontecendo. Aí onde começa a retidão. E neste momento histórico, como em todos os momentos históricos, quando o Buda nasceu, quando o Jesus Cristo nasceu, e todos os outros avatares não tão célebres, que não foram tão celebridades quanto estes, né? Sempre aparecem em lugares, em regiões onde já está começando a se esquecer este procedimento de dar continuidade a um processo de união, né? E é isto que o reino humano precisa chegar a funcionar em uníssono, não apenas entre nós, senão em uníssono com a hierarquia, né? Protegendo todos os outros reinos da natureza que estão, se nós estamos longe, os outros reinos da natureza estão muito mais longe ainda, né? Então, esse processo uníssono, quando começa a entrar em perigo de se perder o fio da meada desta atuação em uníssono, aí um pedaço de Narayana que não tem, imagina se Narayana vai sentir algum regozijo em voltar a ser humano, né? É como você andar numa Ferrari, num Rolls Royce durante toda a tua vida, e de repente você tem que andar num Fusca velho, funcionando mal, todo limitado. É uma experiência limitadora para este ser. Mas, graças a esta experiência limitadora, mesmo assim, sofrendo as limitações em nós seres humanos, nos demonstram que é possível. E não se torna possível porque estão o tempo inteiro se batendo com o chicote para ver se cortam os desejos da coisa errada. Não é batendo no chicote, é com alegria, com boa disposição, fazendo o bem por própria e livre vontade, fazendo a escolha certa. Então a retidão não é longe de nós, não é de seres privilegiados, não é de quem já se iluminou, eu estou muito bom, deixa aqui. Não, são coisas possíveis e os exemplos que eu dei são muito, muito simples. Agora vocês nunca mais vão poder usar PVC da mesma maneira de antes. Para todos vocês vão ter que fazer uma coisinha para que o próximo consiga tirar. Esta aqui é uma política que estou iniciando depois de longos anos de ter tido o problema de puxar a pontinha do papel de PVC. Mas graças a essas experiências eu consegui refletir sobre o que é certo e o que é errado também, né? Sobre o PVC e a necessidade de que este se dê continuidade aos outros. Tá? Bom, parece que é isso que eu queria lhes dizer a respeito de retidão. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta e eu puder responder. Posso acrescentar uma coisa? Eu gostei da sua comparação aí com o PVC. É PVC, né? O nome do filme lá, né? Papel filme. Porque as pessoas às vezes acham que para se tornar um Narayana, só deve flutuar em coisas grandes, gigantescas.
Quando, na realidade, o tornar-se para o próximo estágio, ele tem que começar pegando um palito de fósforo que ele jogou no chão. Isso, exatamente. Então, tem de começar nas pequenas coisas. Né? E a razão Basta- disso é muito Sim. importante, porque a razão é importar-se com o outro, é promover a continuidade Justamente. do processo. Porque você comparou também o problema do banheiro, né? Que é uma coisa que a gente vê, né? Constantemente. A gente fala assim, nossa, não parece que foi um ser humano que usou aqui, não. Né? Então, joga o papel para fora do cesto, Faz xixi em cima faz da xixi. tampa. A impressão que muitas vezes a gente tem que em casa, a esposa ou a mãe é que pergunta para ele, já usou? Posso ir lá dar descarga para você? Dá a impressão que funciona dessa forma, né? Sim. E tem alguém que faz por ele. Então, sempre esquecendo do próximo, porque quando se esquece do próximo, você cria já de pequenas coisas, elas se evoluem de tal forma que É porque nesse estado, nessa forma de resolver os dilemas, os próximos, na verdade, são distantes, não são próximos. Né? Infelizmente. Tem uma proximidade para nos importarmos com eles, realmente estão muito distantes. Eles não vão saber que nós somos anônimos fazendo a coisa errada e que estão tão distantes que também não vão receber nenhum tipo E o principal, né, Oscar? descartável. Não precisa alguém estar vendo. É na sua solidão ali que você mostra realmente quem você é. Sim, Muito bom. eu sempre afirmei isso até que o irmão Daniel me disse, não estamos sozinhos. Né? E não é porque, também não é como nos disseram, não, Deus está vendo. Deus vai ser o vigilante da história. Não, é que à medida que, como é que a gente chega a esta prática da retidão? É porque nós vamos saindo desse estado de solidão e entrando num estado de conexão. Né? Estes seres funcionam full time promovendo a continuidade, não é para esporte, é para facilitar que quando nós, através das práticas, as práticas são muito importantes, as práticas que recebemos, né? Nós às vezes entramos em períodos que vamos fazer as práticas e elas não apenas não criam nenhum resultado, senão que elas são difíceis de fazer. Então somos tentados a interromper as práticas. Né? E nessa interrupção é que nós vamos fazendo uma coisa errada, porque que não saibamos, o que importa é fazer. Porque o fazer promove que se crie um elo de uma corrente que não se quebra. E sem ameaça, né? Porque tem esse espírito das correntes, lembra quando vive com as correntes? Já faz isto 10 vezes, ou manda para 10 vezes, e o último parágrafo é porque se você não fizer, sigo você. É cheio de ameaças. Não é necessário ninguém ameaçar, é que quando se quebra a corrente, se entra nesta voragem das síncopas, né? Parece aquela música de jazz que, né, a gente ouve e parece que tem muita nota demais. Essa música de jazz. Cadê a música? Cada nota ela vai te dando um susto. Né? Então, é essa voragem onde nós entramos na coisa errada, é de susto em susto que nós vamos funcionar. Enquanto que na retidão esses sustos vão se diminuindo e vão se tornando cada vez mais espaçados, não é que não acontece. Mas ao mesmo tempo também nós deixamos de assustar as pessoas com as nossas imposições e com nossos comportamentos, né? A nossa própria
presença ela vai promovendo que a pessoa se sinta minimamente à vontade com a nossa presença. E isso é continuidade. A palavra Namastê, ela é uma negação. Né? Namastê, não existe eu e tu. É isto que Namastê, não existe eu e tu. É uma coisa só, não é meu Deus interior, saúde a Deus interior, porque caímos nessa tentação. Já anulou o Baba. Deus interior, cara. Já anulou o Baba, né? Isso. Pensar com amor no Baba. Por que se pensa com amor? Porque normalmente nós pensamos com rigor. O rigor de dizer eu e você somos diferentes. E é claro que eu e você somos diferentes porque eu sou muito melhor que você, é evidente. Não precisa nem conversar a essa respeito. Com rigor ou com medo? Com rigor, com medo, isso. Com rigor, porque você está certo, porque eu estou sempre errado, então eu tenho medo. Isso. Mas em todas as maneiras possíveis se promove a divisão, se promove a separatividade. E a retidão é o que promove a união, não a separação. Então, não tem uma severidade a retidão, pelo contrário, ela é amorosa, ela é provedora de um bom clima para que haja esta união. Uma vez eu vi uma charge que eu achei interessantíssima. Ela mostra um tubo, né? Um tubo e duas pessoas olhando o tubo de perspectivas diferentes. Então, quando você vê o tubo lateralmente, ele parece ser quadrado, ele é comprido, né? Quando você vê o tubo de frente, ele parece ser redondo. Então, são duas verdades, né? Para quem está olhando de frente, ele tem certeza de que ele está vendo alguma coisa redonda. Quem vê dessa perspectiva, para ele a verdade é um retângulo. Como a gente vê também um copo meio cheio. Tem gente que vai falar que está meio cheio, tem gente que vai falar que está meio vazio, e os dois estão falando a pura verdade, né? Então é difícil falar o que é certo ou o que é errado. Então me dá a impressão de que como não tem certo e errado, não existe certo e errado, porque depende muito da perspectiva, a chance para você seguir a retidão é fazer com amor. Não é verdade? Então, por exemplo, você tem o exemplo do PVC. Desculpa te interromper, porque é uma questão de perspectiva, sim. É a questão de que perspectiva você vai escolher para estabelecer o que é certo e errado. É a sua, quem Se está de você... baixo vem de cima. Não, mas aí estamos né? todos errados, se for a sua. A questão não é a individual. O que resolve a parada não é a perspectiva individual. A perspectiva individual é o que produz a interrupção e o tranco e solavanco, porque ela é desintegrada da perspectiva onde as coisas acontecem. A perspectiva individual parte do princípio de que o universo, isso aqui não é apenas uma teoria, eu já vi isso escrito e repetido a exaustão em aulas de física quântica, né? De que o universo existe porque eu o percebo. Né? Não é verdade. Você percebe porque o universo existe, não é que o universo existe porque você o percebe. Entende? Né? Então é essa mudança de perspectiva do individual ao universal que resolve a parada. Mas o do fato que é é que, certo às e vezes, errado. você não consegue colocar a sua perspectiva para quem tem outra perspectiva. Então, quem está de baixo vê de um ângulo, quem está de cima vê de outro. É difícil você impor isso. Por isso Não, mas não tem que impor nada. Exatamente. Não se trata de convencer ninguém. Por isso que eu acho que, às vezes, o meio termo para chegar na retidão é você seguir o amor. Por mais que, por exemplo, uma pessoa que corta o PVC com a boa intenção de guardar a comida para amanhã, para não estragar, e ela acabou não pensando na outra, ela fez com o amor que ela tinha. Cada um tem, né, o seu limite de amor. Então, naquele ato dela, pensando, por exemplo, em guardar comida para todo mundo jantar,
ela tem a retidão dela, né? Então me dá a impressão de que, justamente como você não pode impor e não tem o que é certo e errado, às vezes você se pautando pelo amor, você tende a caminhar em direção à retidão. É um processo de aproximação. É evidente que você não vai ir dormir uma noite no teu universo individual e no dia seguinte você vai amanhecer cósmico. Isso não vai acontecer. Né? É um processo de aproximação constante. Nessa metáfora que você apresenta, né? Onde você está tentando resolver o dilema que todos nós estamos tentando resolver, do que é certo e errado, da perspectiva onde você diz, ok, cada um tem a sua perspectiva, vamos pelo menos tolerar as perspectivas dos outros. Mas na prática acontece que ninguém tolera ninguém. Né? Então fica um amor teórico, esse aí, onde dizendo, sim, vamos resolver a resulta que na prática não resolve nada. Porque você está dizendo namastê e o teu exterior está querendo que o outro se ferre. Né? A tua razão prevalece. Né? Não, a mudança é muito mais radical. A mudança é você aceitar, primeiro como uma hipótese, depois como algo que você vai trabalhar. Né? Em que esta percepção desintegrada individualmente, né, é a que faz existir cada uma, que tem algo que faz existir, cada uma destas pessoas enxergando um ponto de vista, mas também faz enxergar o PVC, o tubo, a quem fez a charge, quem tentou interpretar a charge, nós discutindo sobre a charge e tudo o que vai acontecendo de muito antes e o que vai continuar acontecendo depois. Essa é a mudança de perspectiva e é muito radical. E como te disse, não é que a gente vai dormir de uma forma e acorda com ela já. Não, é uma aproximação constante. Finalizemos. Muito obrigado pela paciência.